porque hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra, e o tema dessa pregação hoje é curados para servir. Está ali, lá da chuva. Curados para servir. Gente, esta é a pregação que o Senhor trouxe para nós. O Senhor preparou o meu coração, o Senhor vem preparando para nós, para que nós possamos ouvir essa noite. Por isso quero que você entre em clima de oração, feche seus olhos por um momento, coloque a mão sobre a sua cabeça, pense na sua testa e repita comigo: Senhor Jesus, ilumina meus pensamentos, tira da minha mente toda dispersão, tudo aquilo que me atrapalha, para que eu possa ouvir a tua palavra. Põe a mão nos seus ouvidos, fala: Senhor Deus, abra os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Feche os meus ouvidos para todo o ruído que impeçam que eu escute sua voz. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor, quebranta o meu coração, que este coração possa acolher a sua palavra, que seja um solo fértil. Amém. Abra os seus olhos, olha para mim, esqueça um pouco a pessoa que está do seu lado, quem está de namorado ou namorada aí. Não precisem ficar com ciúmes, mas olhem para este jovem rapaz aqui de apenas 35 anos que está aqui, né? Nesse momento eu sou o cara mais bonito da igreja. Eu acho que a Nívia acha isso, não sei. Tomara que ela pense isso. Mas, meus irmãos, eu quero apresentar para vocês um Jesus que nos cura, mas que Ele não somente nos cura para que nós sejamos curados, cura o nosso coração, cura nossas feridas, cura nossas enfermidades. Eu quero apresentar Deus, um Jesus que nos cura para que nós também possamos caminhar, para que nós também possamos servir. Sim, irmãos, eu quero apresentar e quero que nós possamos experienciar essa noite essa misericórdia de Deus, esse Jesus misericordioso, que está disposto a olhar para nós, que está disposto a estender uma mão misericordiosa, que olha para nós e cura nossas feridas, que nos sara. Sim, irmãos, Jesus é esta expressão do amor do Pai por nós. Jesus é a expressão do amor do Pai que cura, que está disposto a nos curar. Ele olha para nós, Ele tem olhado para nós. Nós que somos filhos de Adão, podemos nos tornar em Jesus Cristo filhos de Deus, filhos próximos de Deus, não filhos distantes, mas por Jesus Cristo nós nos tornamos íntimos a Deus. Deus nos ama como a filhos, como um pai ama a filho. Sim, irmãos, eu quero apresentar, eu quero falar hoje daquele Jesus Cristo, que quando nós podemos ver na palavra de Deus, que quando Jesus ele caminhava, por onde ele andava, por onde ele passeava, por onde ele caminhava, ele realizava milagres, prodígios, muitas coisas aconteciam, muitas coisas grandes aconteciam. O coxo era sarado, o cego recobrava a vista. Mas eu quero falar não somente de um Jesus histórico, que naquela época, quando ele andava aqui há 2000 anos atrás, tudo isso acontecia. Não. Eu quero falar para vocês, irmãos, de um Jesus que cura hoje. Eu quero falar desse Jesus como Isaías falava dele lá no capítulo 53. Isaías falava no capítulo 53 que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por suas chagas nós fomos curados. Jesus nos cura ainda hoje. Eu quero falar de um Deus que não curava antes apenas, mas que Ele cura hoje, que Ele continua curando. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, estou falando tanto hoje que estou repetindo. Hebreus 13, 8, nós podemos ler: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não pode desdizer-se. O nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que curava a mulher com fluxo de sangue e continua curando tantas e tantas mulheres ainda nos nossos dias. Acredite nisso. Ele é o mesmo que naquele tempo dava vista aos cegos. Ele continua dando vista aos cegos. Ele é o mesmo que naquele tempo curava os aleijados. Ele continua curando hoje. Jesus, Ele é o mesmo e que há mais de 2000 anos atrás ressuscitava os mortos.
Ele continua ressuscitando os mortos. E hoje o Senhor nos levanta. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia para abrir comigo em Lucas 10. Lucas 10, versículos 25 ao 37. Lucas 10, 25 ao 37. Parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 ao 37. Amém? Podemos ler? Sim ou não? Sim? Vamos lá. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. São para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Damos salve de palmas para essa palavra. Essa palavra é vida para nós hoje. Irmãos, eu não acredito, e de fato eu não acredito que dá para ser cristão sem se comprometer. Eu não acredito nisso. Isso porque o chamado do cristão, a vocação do cristão, é justamente, tem enraizado, tem em sua base um compromisso para com o próximo. Compromisso, não dá para ser cristão sem se comprometer. Aliás, eu quero também falar que está tendo lá a formação dos pregadores. Eu usei um trechinho, o pessoal estão mandando umas sugestões de pregação lá, uns trechos lá, enfim, eu peguei um trechinho também de um roteiro de um dos alunos. De repente ele possa até ver que eu usei um pequeno trechinho dele. Não dá para ser cristão sem se comprometer. Eu não acredito nisso. A vocação do cristão, o chamado do cristão, já é enraizado no comprometimento para com o próximo, para com o outro. Quando a gente fala em vocação, as pessoas às vezes se assustam, não é verdade? Toda vez que a gente fala em vocação, logo se pensa: poxa, é para ser padre, né? Ou então é para ser freire. E o pessoal já assusta logo de cara. Meus irmãos, vocação pode ser também para o casamento, pode ser para a vida missionária, pode ser até mesmo para ficar solteiro, mas em missão. Não é somente vida sacerdotal, vida religiosa, enfim. Nós temos uma vocação de trabalhar com a juventude, com os jovens, né? A gente vai ficando velho, a gente não sai daqui, é meio Peter Pan, né? A gente quer trabalhar com a galera. Isso é um chamado, é uma vocação que nós temos, está no nosso coração. Deus nos chamou para isso. O Cleiton está ficando velho também, viu? E está aí ainda, vai ficar cada vez mais. A base
o chamado do cristão é de cara um compromisso para com o outro. E nós podemos ver justamente aqui, meu irmão, nessa passagem que nós lemos, nessa parábola em que Jesus contou justamente isso. Nós podemos ver que havia um homem aqui que ele havia deixado Jerusalém, que esse homem da passagem do bom samaritano, ele deixou Jerusalém e foi para Jericó. Ele saiu de Jerusalém, que era a cidade. Jerusalém, gente, é a cidade de Deus, e foi para Jericó, que é a cidade do comércio. Naquele momento, ele virou as costas para a cidade de Deus, ele virou as costas para a casa de Deus, para a igreja de Deus. Talvez ele tenha até mesmo virado as costas para Deus naquele momento. E ele foi para a cidade de Jericó, que era a cidade do comércio, a cidade onde tudo acontecia, a cidade dos prazeres, a cidade do pecado. E assim como o filho pródigo também um dia saiu da casa do pai em busca das delícias do mundo, este homem também deixou a cidade de Deus e foi em busca das delícias do mundo. No entanto, ele teve uma grande surpresa no meio do caminho, como nós acabamos de ler. Alguns ladrões se ligaram a ele, assaltaram, e não somente assaltaram, bateram pra caramba nele, deixaram ele muito machucado, muito ferido. E a própria palavra fala aqui que deixou ele meio morto. Eu nem sei como que é isso, meio morto, mas enfim, ele estava todo quebrado. Ele não podia mais andar por conta própria. Se ele continuasse ali, com certeza a morte acabaria encontrando ele de uma vez por todas. E então passaram 3 pessoas por ele, bem interessantes. Uma delas, fala a palavra de Deus, era um sacerdote, um religioso. Ele passa, vê o homem caído à beira do caminho e prefere não se comprometer, prefere não correr o risco. Irmãos, ajudar o próximo muitas vezes é risco, é arriscado, é perigoso. Muitas vezes, quando a gente quer ajudar alguém, a gente acaba entrando num perigo de também se ferir. É uma verdade. Quando a gente encontra alguém ferido no meio do caminho, imagine você viajando e tem alguém caído no meio do caminho. Você de fato pararia? Dá para pensar, não dá? É arriscado. Às vezes é uma armadilha. Eu não sei o que aquele sacerdote pensou. De repente ele pensou, bem, pode ser uma armadilha, eu não vou parar, eu não vou correr o risco. Quando a gente quer ajudar os irmãos, não somente nesse sentido, mas em outros sentidos também, às vezes dando um conselho, amigo, você também corre riscos. Você corre risco dele não aceitar a tua palavra. Você corre risco às vezes até de perder uma amizade. No entanto, eu falo para você, é necessário correr riscos. Este sacerdote passou adiante. Ele preferiu não se comprometer, preferiu não correr o risco e foi embora. Logo depois, fala a palavra, veio um levita. O levita também era um homem religioso naquela época. Os levitas eram responsáveis pelo louvor da igreja, eram os músicos daquela época. E ele passou também por aquele homem, deu uma boa olhada, olhou para o relógio, e ele deve ter lembrado que eu tenho um compromisso na igreja, eu vou tocar lá hoje, preciso ir, e foi embora. Meus irmãos, naquela época também haviam muitos cristãos como hoje, que na hora de rezar só pensa no próprio umbigo. Não sei se você conhece alguém assim, não sei se talvez você esteja sendo assim, mas naquela época também tinha. Naquela época também tinha muitas pessoas que, como hoje, até às vezes tem palavras bonitas para falar. Às vezes até olha e fala, poxa, coitado, olha, eu vou rezar por você. E tchau. Sabe, eu mesmo muitas vezes eu tenho medo de ter atitudes como essa. Eu sempre me cobro para que eu não tenha atitudes como essa. Corre o risco de muitas vezes a gente ter atitudes como essa. Às vezes olhar, ter até um gesto bonito, mas não se comprometer e não ajudar de verdade. Se passa uma pessoa, bate palma na tua casa e pede comida e não dinheiro,
e você fala: olha, irmão, não tem nada hoje aqui não, mas Deus te abençoe e vou orar por você. Você ajudou ela? Não. Infelizmente você não ajudou. Nem que às vezes você tenha rezado uma Ave Maria por ela. Você não deu o que ela precisava. Agora, se ela pedir dinheiro, nem eu dou, porque muitas vezes não é para comprar comida. Irmãos, logo após, passa um samaritano. O samaritano naquela época era uma pessoa de má reputação para os judeus. E justamente este homem de má reputação passa por aquele caído, e a palavra ela fala assim: ele moveu-se de compaixão. Olha só a expressão utilizada: ele moveu-se de compaixão. O coração dele moveu-se de compaixão. Mas não somente o coração moveu-se, ele se moveu em direção àquele que estava caído. Ele se moveu em direção àquele que estava caído. Aí está a chave do cristão. Meus irmãos, não adianta a gente ficar apenas comovido, achando palavras bonitas, achando que a música é bonita, se a gente muitas vezes não se mover em direção ao próximo, se a gente não se mover às vezes em direção àquele que está precisando, se a gente não se mover de alguma forma, é necessário mover não somente o coração, mas é necessário se mover. Meus irmãos, nós podemos nos colocar aqui nessa palavra, tanto no lugar daquele que está caído, quanto do bom samaritano, não é verdade? Mas eu quero que nesse momento você se coloque no lugar daquele que está caído. Eu quero que nesse momento você se coloque no lugar dele, que está no chão, meio morto. Veja bem, meio morto. A nossa vida é marcada não somente por momentos de alegria, de prazer, mas a nossa vida é marcada sobretudo por momentos delicados. Nossa vida é marcada por momentos difíceis. Desde a hora do parto, a gente já nasce com dor. Dói para a mãe, dói para o filho. E essas marcas que a gente recebe em nossas vidas, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, vão criando feridas em nós. Muitas vezes devido à nossa afetividade, talvez devido à nossa sexualidade, talvez devido aos nossos relacionamentos conturbados ou errados, ou enfim. Muitas vezes a gente cria marcas e feridas em nós mesmos, devido ao nosso próprio temperamento difícil. E muitas vezes esse temperamento difícil afasta as pessoas da gente. Isso machuca muito mais a gente do que os outros. Mas, irmão, eu não sei quais são suas feridas, eu não sei quais são suas marcas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei o que tem te deixado meio morto. Mas eu quero falar para você, nesse momento, que o Jesus misericordioso, o bom samaritano, vem até nós e nos estende uma mão amiga, e nos estende uma mão misericordiosa. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós que estamos aqui essa noite, estamos meio mortos. Pode até não parecer, mas infelizmente muitos de nós estamos meio mortos. Meio mortos devido a tantas dificuldades, a tantas frustrações. Muitas vezes aquele plano não deu certo, isso frustrou o seu coração. Meio morto de repente devido a uma depressão, uma tendência depressiva. Meio morto devido ao pecado que nos leva à morte. Mas eu quero te falar, se você se encontra ferido, se você se encontra machucado, graças a Deus que você está aqui hoje. Você está no lugar certo, na hora certa, porque aqui se encontra Jesus, o bom samaritano. Amém? Posso ouvir um amém de vocês ou não? Amém? Aqui se encontra o bom samaritano, que vem até nós, que nos olha com misericórdia, que estende sua mão amiga. Ele é o bom samaritano, meus irmãos. Jesus é o bom samaritano que olha para nós, que põe em nossa ferida o vinho, que é o seu próprio sangue derramado no alto da cruz. Ele é o bom samaritano que derrama sobre nossas feridas o azeite, que é o seu Espírito Santo,
para que nós possamos, através dos seus dons, ser curados, nos levantar novamente e então prosseguir. Todas as vezes em que nós lemos uma passagem que Jesus cura alguém, você pode prestar atenção. Toda vez que Ele cura alguém, Ele fala: levanta e vai. Pega teu leito e vai. Recobrou a vista? Vai. Curou. Que tem uma passagem que Ele curou os leprosos e que Ele manda eles irem andando. Vão. Enquanto eles caminhavam, eles eram curados durante a caminhada. Meus irmãos, Jesus é aquele bom samaritano que nos levanta para que nós também possamos ser bons samaritanos, para que nós também possamos orar para o nosso irmão. Jesus é este que nos socorre em nossas tribulações, que ora para nós com misericórdia, que vai até o mais baixo, que desce até o chão, que desce até o lugar mais baixo do que nós mesmos, nos levanta, nos põe em seu colo, nos coloca no ombro, coloca em sua montaria e nos leva até a hospedaria que é a igreja. O Senhor te trouxe aqui hoje, te trouxe até a hospedaria, e Ele coloca 2 denários para o hospedeiro. O primeiro denário é a palavra de Deus, o segundo denário é a Eucaristia, e Ele ainda fala: o que gastar a mais na minha vinda, eu te pagarei. Meus irmãos, Jesus nos deixa a sua palavra, Jesus nos deixa a Eucaristia, e na sua volta gloriosa, Ele restituirá muito mais aquele que cuidar dos seus. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Te coloque agora como um bom samaritano, meu irmão. Jesus te cura para que você seja este bom samaritano. Essa palavra ela também nos ensina algo fantástico. Ela nos ensina que não dá para viver só. Se o bom samaritano não tivesse passado por aquela estrada, aquele homem tinha vivido, sim ou não? Vamos lá, vocês estão doentes, mas Jesus já está curando vocês, pode acreditar nisso. Força na voz. Se o bom samaritano não tivesse passado por aquela estrada, aquele homem, ele tinha vivido? Sim ou não? Jesus já está curando, amém? Graças a Deus, não estamos bem mortos mais. Meus irmãos, não dá para ser curado sozinho. Olha só, se nós queremos de fato experienciar milagres em nossa vida, se nós de fato queremos experienciar a cura de Deus em nossas vidas, nós precisamos da pessoa que está ao nosso lado aí. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que alguém nos estenda uma mão misericordiosa. Nós precisamos de que alguém nos dê uma palavra certa, que muitas vezes dói na hora, mas que é necessário, que vai frutificar depois. É necessário um irmão do lado, é necessário pessoas. Você tem aí ao seu lado muitos bons samaritanos, tem muito mais do que um, tem vários que estão dispostos a te dar a mão. Graças a Deus, você está no lugar certo. Eu quero falar uma coisa para você: gaste-se pelo irmão. Tudo aquilo que você gastar mais, o Senhor vai te recompensar. Tudo aquilo que você gastar a mais. Meus irmãos, Jesus nos cura essa noite. Essa palavra é uma palavra de cura. Jesus cura o nosso coração, Ele cura nossas feridas, para que nós possamos nos levantar também, para que nós possamos exercer a nossa vocação de cristão, que é olhar para o próximo. Por isso eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento e deixe que Jesus Cristo, o bom samaritano, misericordioso, cure as feridas do seu coração. Nesse momento, meu irmão, eu te convido, derrame o teu coração na presença do Senhor, coloque-se inteiramente diante dele. E eu quero que você exponha para o Senhor. Se você não quiser falar em voz alta, não precisa, você pode orar somente no teu coração. Mas nesse momento, não perca tempo,
o bom samaritano está aqui. Ele está passando pela estrada da sua vida. Ele está passando agora pela estrada do seu coração. Não perca tempo. Derrame-se diante dele e fale: Senhor, misericórdia, eu preciso do seu socorro. Fale para o Senhor agora quais são suas dores, quais são suas dificuldades, quais são suas frustrações, o que tem te entristecido. Você não tem sido mais aquela pessoa alegre, irmão. Então fale para o Senhor. Talvez você seja um servo já. Talvez você seja um servo que não esteja mais com vontade de louvar a Deus, de falar do Senhor. Talvez você seja um servo que não está mais com vontade de cantar um louvor. Meu irmão, esse é o momento para você também. Jesus, o bom samaritano, está passando pela estrada da sua vida. Convida Ele a te curar. Fala: Senhor, misericórdia, Senhor. Eu não sei nem o que pedir, então eu só clamo uma coisa: misericórdia sobre a minha situação. Fala, meu irmão, fala para Ele aí no seu coração. Não tenha medo. Jesus é o seu melhor amigo. Para Ele você pode contar tudo. O que você tem passado, o que você tem sentido, quais são suas dores. Fala para o Senhor. O Senhor está curando neste momento. Meu irmão, o Senhor está olhando para você, minha irmã. Jesus está olhando para você. Ele deita agora sobre suas dores o vinho e o azeite. O Senhor agora te cobre e derrama cura sobre você. Sim, Jesus, vem passear sobre a nossa vida. Vem passear, Senhor. E, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para mim que estou caído na beira da estrada. Sim, Senhor, eu tenho mesmo a impressão de que se alguém não levantar uma mão misericordiosa para mim, eu sinto que vou morrer em breve. O meu coração está entristecido. Então nesse momento eu coloco todas as minhas dores, todas as minhas angústias diante de Ti. Sim, Jesus, eu te convido. Passeia em minha vida. Oh, Jesus, passeia na minha vida. Vá orando, meu irmão. Vá falando com o Senhor. Quero voltar aos lugares que fiquem sós. Muitas vezes estamos abandonados na beira da estrada. Quero voltar lá contigo, pelo que estavas comigo.
Jesus, o bom samaritano, te toma nos braços, te cura. O Senhor olha para você. Não importa onde você tenha chegado, não importa de que forma você esteja, meio morto ou não, mas nesse momento Ele te toma em teus braços e o Senhor te cura. Jesus olha para você e Ele quer dividir com você as suas dores. Nesse momento Ele está te curando. Por isso eu te convido, meu irmão, de olhos fechados, contemple o olho do Senhor, contemple a face de Deus, e nesse momento agradeça a cura que você está recebendo. Fala comigo: obrigado, Senhor. Obrigado porque olha para mim, Jesus. Obrigado porque Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente. Agradecendo a Deus, meu irmão. Com suas palavras, agora eu te convido a abrir sua boca. Agora eu te convido a falar em vernáculo. Fala mesmo, fala obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor olha para mim. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo nesses momentos. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo nos momentos de alegria. Mas obrigado, Senhor, porque nas minhas dificuldades o Senhor me toma nos braços de Pai. O Senhor me coloca em seus ombros. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti eu sei que a vitória é certa. Obrigado porque em Ti eu sou muito mais do que vencedor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor.